Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos o seu primeiro programa, Obreiros em Foco do ano 2021. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Bispo, boa noite a todos. Estamos aí na expectativa, daqui a pouco, logo mais podemos dizer, teremos a nossa primeira reunião do ano de 2021. Será a reunião dos obreiros, onde estaremos abordando este assunto tão importante, uma ordem dada pelo próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que você e eu devemos pôr toda a armadura de Deus. Por isso, muitos soldados foram abatidos em meio às batalhas do ano passado, quando tentados, perseguidos, atribulados, pressionados, sabe? Infelizmente, porque faltava uma peça, ou duas peças, ou três, ou quatro, ou as 5, ou as 6 peças da armadura de Deus. E você está se perguntando, 6? Mas eu contei aqui, são 5. Tem uma que está nua aos olhos, né, de muitos, mas ela existe. E sobre isso vamos falar amanhã na primeira reunião dos obreiros, quando estaremos, então, iniciando esse propósito da armadura de Deus, onde você, colaborador, você, obreiro, evangelista, auxiliar, é o nosso convidado todo especial. Neste primeiro programa do ano, Obreiros em Foco, eu quero falar a respeito de uma escolha certa. Durante toda esta semana vamos falar da escolha certa. E a primeira escolha certa para o ano são 52 escolhas. Quantas? 52, à luz da palavra de Deus. E a primeira escolha certa do ano é esta: levantar cedo. Como é que é? É isso mesmo, levantar cedo. Muitos, claro, se levantam cedo e nem todos que se levantam cedo têm um dia produtivo. E por quê, bispo? Porque nem todos se levantam cedo para tratar de assuntos espirituais, mas sim, a sua grande maioria, se levantam cedo para tratar de assuntos pessoais. E levantar cedo, à luz da palavra de Deus, é muito importante. Mas não é para tomar café da manhã não, tá, gente? Nem comer. Não é para responder o WhatsApp, nem para arrumar o quarto ou a casa. Não é para levantar cedo para ir trabalhar e voltar tarde da noite, não. Não é para fazer exercícios para a saúde física ou beleza exterior. Não. O levantar cedo não é para preparar o café da manhã para a família, mas para dar as primícias, as primeiras horas ou minutos do dia ao nosso Criador, a Deus. Bem, os benefícios de acordar cedo, ainda que seja 1 hora ou 30 minutos cedo ou antes, para dar atenção a Deus, é fundamental. São inúmeras os benefícios de acordar cedo. A nossa mente está limpa, ela está alerta e apta para ouvir a voz de Deus e absorver o Espírito da sua direção para aquele dia. Quando acordamos cedo, permitimos que o Espírito Santo nos fale, inspire, guie, fortaleça para enfrentarmos as dificuldades, os problemas do cotidiano. Nem todos os que se levantam cedo têm um dia produtivo, porque, como eu disse, nem todos levantam cedo para tratar de assuntos espirituais, e sim pessoais. Veja só o que diz aqui o texto bíblico no livro de Salmos, no capítulo 59, versículo 16. Diz assim: eu, independentemente dos outros, eu faço uma escolha, diz ele. Porém, cantarei a tua força, falarei da tua grandeza, do teu poder. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Perceba que o salmista, ele fala que vai cantar a força de Deus. Ele vai anunciar a manifestação do poder de Deus, mas não somente isso, ele vai louvá-lo também. Está aqui, ó. Pela manhã louvarei com alegria. Com alegria.
logo de manhã cedinho, a tua misericórdia, serei grato, reconheço o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda fará em minha vida, porquanto tu foste o meu alto refúgio. Deus tem sido o nosso alto refúgio, não apenas o baixo refúgio, mas o alto refúgio, perdoando os nossos pecados, nos dando o seu Espírito e nos guiando, e proteção no dia da minha angústia. Neste primeiro programa do ano de 2021, obreiro, colaborador, evangelista, auxiliar, você que se intitula cristão, tome a decisão de fazer a escolha certa. Eu vou levantar cedo todos os dias neste ano para buscar a Deus, cantar a sua força e glorificar o seu nome. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Eu quero disponibilizar o número da central de atendimento, porque nós já temos ali o pastor Alexandre, ele que é sacerdote aqui no tabernáculo do Deus vivo, esta réplica do tabernáculo, criada, instruída, né, planejada pelo Criador, para que o seu povo tivesse uma aliança com ele e soubesse o que fazer para agradá-lo. O pastor Alexandre, ele está na central com equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores, à sua inteira disposição, através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Você que está afastado, pastor Alexandre, essa pessoa que nos assiste e que está afastada já há anos, inclusive saiu do ano velho e entrou o ano novo, não na presença de Deus, mas depressivo, viciado, solitário, confundido, incrédulo, arrogante e vazio. Ainda assim, ele pode fazer algo hoje, neste primeiro dia do ano, para mudar esta situação e fazer por onde o ano de 2021 ser um ano de honra e de glória para o nosso Deus, buscando e recebendo o seu Espírito. Seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio. Boa noite, Bispo Irlan. Nós estamos à disposição das pessoas porque nós acreditamos que essa pessoa que está sofrendo, angustiada, triste, como o senhor comentou agora, ela pode superar essa situação. Para que ela possa superar essa situação, basta apenas ela tomar uma decisão. A decisão de buscar ajuda. E nós estamos aqui à disposição dessas pessoas para que ela possa, assim como eu, outrora estava do outro lado aí da televisão, vendo um programa, vendo as pessoas contarem os testemunhos de superação, e eu tomei minha atitude. Eu fui até uma igreja universal e fiz a minha parte, e hoje eu estou aqui para dar aquilo que eu recebi. Tá aí. O pastor Alexandre está na Igreja Universal já há quantos anos? Nós estamos há 29 anos, bispo. E como pastor, está há quantos anos? 24 anos como pastor. 24 anos. Foi obreiro? Sim, 5 anos de obreiro. Iniciou em qual estado aqui do Brasil? Nós começamos a nossa transformação de vida no estado de Goiás, De em Goiânia. Ah. Ali eu era uma pessoa triste, viciada, deprimida, não sabia o que fazer da vida, até que um dia, como eu comentei, assisti um programa de televisão e eu fui até a igreja porque eu deixei o orgulho de lado. Você era da pesada, né, Alexandre? Você era heavy metal? O que você era? Sim, eu já fui death metal, heavy metal, punk, gótico, fiz muita coisa assim absurda, né? Que hoje a gente tem a visão correta, né? O pastor Alexandre esteve como missionário em que estados e em que países? De Goiás nós fomos para o Paraná, ficamos lá um tempo no Paraná, e aí a gente saiu do Brasil, né? A gente foi fazer a obra no exterior. Nós fomos para Israel, ficamos um tempo lá em Israel, onde fizemos um trabalho juntamente com os judeus e com os muçulmanos também, né? Os israelenses e os árabes. Você fala assim um tempo, mas não foi um pouquinho tempo não, gente. Eu estive lá, eu conheci o pastor Alexandre em Israel. Foram quantos anos no total? Nós ficamos lá quase 4 anos, 3 anos e 8 meses por aí. Muito bem. Agora o pastor Alexandre está aqui no Templo de Salomão, mais precisamente aqui no tabernáculo, realizando, né, esse estudo bíblico aqui no tabernáculo, no jardim bíblico que nós temos aqui no Templo de Salomão, onde nós temos aí o tabernáculo. Fala um pouquinho desse trabalho
e da importância desse trabalho, onde pessoas têm podido investir na sua vida espiritual, pastores, obreiros, bispos. Vocês são testemunhas que, quando chega alguém aqui no Templo de Salomão, bispo, pastores, obreiros que são levantados, tenho enfatizado a importância deles fazerem esse estudo bíblico do tabernáculo para enriquecer o seu conhecimento bíblico e ter um fortalecimento espiritual fora do comum. Exatamente, bispo. O tabernáculo é uma obra de Deus, né? Deus deu o projeto para que as pessoas pudessem entender o propósito de Deus de levar essas pessoas até uma aliança com Ele, assumir um compromisso com Deus. Naquela época do tabernáculo, o povo hebreu teve essa oportunidade, os sacerdotes e o sumo sacerdote ministravam ali no tabernáculo, e cada peça, cada elemento do tabernáculo levava a pessoa a uma intimidade com Deus. Havia os sacrifícios aproximavam as pessoas mais de Deus. E os sacerdotes, diariamente, dentro do tabernáculo, faziam ali a sua manutenção, aonde eles acendiam o candelabro que representa o Espírito Santo. Eles trabalhavam na mesa dos pães e no altar do incenso, realizando orações. Como o senhor estava dizendo aí, acordar cedo, orar. A primeira oração do tabernáculo era bem cedo. Quando o sol nasce, já haviam sacerdotes lá, orando, intercedendo pelo povo e abrindo o trabalho no tabernáculo. E temos ali a réplica da Arca da Aliança, aonde o sumo sacerdote Arão, que representa hoje, né, o Senhor Jesus, intercedia por todo o povo ali naquele local. O interessante do tabernáculo é que todas as pessoas vão poder entender não só o passado, mas elas vão ver que o tabernáculo é uma obra viva até hoje, dedicada às pessoas que querem fazer uma aliança com Deus. Cada peça representa uma inspiração do Senhor Jesus, que veio a este mundo como um cordeiro vivo de Deus, sacrificou e levou os pecados da humanidade para que através dele todas as pessoas pudessem ter a salvação. Mas começa o sacrifício do cordeiro ali no tabernáculo. É algo magnífico, é algo tremendo. Cada detalhe muito importante. E muitos dos que nos assistem agora, Alexandre, que foram reprovados e são intitulados, rotulados hoje como ex-bispos, ex-pastores, ex-auxiliares, ex-obreiros, ex-colaboradores, é porque falharam no serviço a Deus, porque tudo é importante. Deus é Deus de detalhes. Bem, você está aí na central para receber a ligação dos afastados e então enviar o resgate, porque amanhã, sábado, vai ser a primeira reunião dos obreiros aqui no Templo de Salomão, transmitida para todo o Brasil, falando sobre a armadura de Deus. 3573-3535, 0 operadora 11. Nós vamos agora à primeira pergunta enviada ao WhatsApp, que está à sua inteira disposição através do número 953-39-2828, 0 operadora 11. A este número não ligue, envie a sua mensagem de áudio, de texto ou um vídeo curto fazendo a sua pergunta ou um vídeo objetivo contando a sua experiência na reunião, por exemplo, que você participou dos obreiros aqui no templo, transmitida desde o templo aí para o seu estado, para a sua cidade. 95339-2828, 0 operadora 11. Este número é o número do nosso WhatsApp. Vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Olá, bispo. Meu nome é Romilson e eu sou aqui da Catedral de Belo Horizonte. E eu tenho a seguinte pergunta. Uma pessoa quer entrar no CPO e só casou no civil e ainda não consagrou seu casamento no altar. Pode fazer o CPO antes de se casar na igreja? Obrigado, desde já. Olá, Romilson, boa noite. Realmente uma pergunta muito interessante, porque nós estamos aí às vésperas de começarmos o CPO 2021. E é interessante, sim, essa pergunta sua, porque
muitas pessoas já chegaram na igreja nesta situação, já casadas no civil, mas elas não consagraram, não se casaram no altar, não se casaram na igreja. E é muito importante que a pessoa se case, considere o altar. E principalmente para nós, pastores, obreiros, para nós que somos oficiais ou semi-oficiais na casa de Deus, que ministramos na casa de Deus, é importante que sejamos casados no civil e também na igreja. A Bíblia exige obediência às leis do país. Então, assim como é necessário se casar no civil, é muito importante que se case na igreja. Então, para fazer o CPO, sim, é necessário que seja casado tanto no civil quanto na igreja. E é importante também frisar, Bispo Irlan, telespectador, você que se propõe a fazer a obra de Deus no átrio, ser um exemplo, porque temos que ser um exemplo para os outros, nós temos que ser os primeiros a organizar a nossa vida em todos os sentidos. Por isso, é fundamental que você esteja casado no civil e também na igreja. O altar, priorize o altar, porque quem prioriza o altar tem a aprovação, a bênção do Altíssimo. Inclusive, eu gostaria de convidar o Bispo Irlan e a todos que nos assistem a acompanhar agora este vídeo que fala sobre a grandeza de Deus. Vamos acompanhar, preste atenção nos detalhes. Todas as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de sua obra. A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo que Ele criou expressa ordem, beleza, exatidão e um planejamento inteligente. Para aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe. O bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yod, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente, o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui de baixo que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus, contemple a sua grandeza. Pare para pensar, quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro. Ah, meu amigo, no seu DNA como no meu, que há mais
de 6 milhões, número 6, o homem foi criado no 6º dia. Está Deus, Javé. Reconheça isso. Por mais que você diga, eu sou incrédulo, eu sou ateu, eu sou um cientista, eu sou um juiz, eu sou uma pessoa formada, saiba que Deus está presente na natureza e principalmente na natureza humana, apesar das coisas horríveis que nós temos visto, através do egoísmo, através da violência, através da incredulidade, a ingratidão que separa a criatura do Criador. Mas se você se der a oportunidade de buscar a Deus, à luz da sua palavra, você vai ser transformado. Por isso, saiba que Deus, Ele escolheu você como a mim, a nós, para que sejamos templo do seu Espírito. Eu quero oferecer este videoclipe a todos os obreiros, colaboradores e evangelistas da Igreja Universal e a você simpatizante. Acompanhe. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Diante de tudo que foi falado e exibido, você que está afastado, está aí, angustiado, triste, sufocado, você pode ligar agora para a nossa central, o pastor Alexandre, com a equipe de auxiliares, levitas e obreiros aqui do templo estão à sua inteira disposição. Ele que iniciou na fé no estado de Goiás, depois foi para Israel, viveu em Israel quase 4 anos, depois você foi para a Europa, Alexandre. Você esteve Exatamente. conosco lá em Portugal, não foi? Exatamente, nós fomos para Portugal, ficamos com o senhor lá também alguns anos, né? Cerca de 6 anos nós passamos em Portugal. Gostou? Maravilhoso, uma terra maravilhosa, né? Povo muito acolhedor, povo de fé. Ali é um celeiro farto, né? De Uma almas igreja, para o reino de Deus. Uma igreja forte, né? Edificada na rocha que é Jesus. Exatamente. Pastor Alexandre, você tem aí nomes de pessoas que estão afastadas, precisando de resgate? Sim, nós temos alguns nomes aqui, alguns exemplos
os nossos companheiros de trabalho estão trabalhando firme, atendendo várias pessoas. E nós temos aqui o caso da Maria Duarte, lá de Del Castilho, Rio de Janeiro, dizendo que está afastada há 6 anos da igreja e ela está numa cama com sequelas, fez 2 cirurgias na coluna, não consegue sentar e está dizendo que foi abandonada pelo marido. Mas não por Deus e não por nós. Você vai enviar o resgate e ainda que a senhora não possa participar amanhã da reunião dos obreiros presencialmente, aí no Rio de Janeiro, a senhora vai participar de alguma forma através do Facebook ou do canal dos obreiros no YouTube, porque a senhora vai voltar. A senhora pode ter certeza, a sua saúde vai ser restaurada. Quem mais, Alexandre? Nós temos também aqui o caso do Leandro de Palmas, em Tocantins, também está afastado, com a mente perturbada e não tem ânimo de viver. E ele percebe que está sendo dominado pelo mal. Que é isso? Quer dizer, no primeiro dia do ano as pessoas já estão carregadas. Isso é um sinal, Alexandre, de que muitos saíram do ano velho e entraram no ano novo, não na presença de Deus, mas na presença talvez de amigos, praticando rituais, até chamando a atenção de espíritos malignos para si, praticando simpatias e fazendo coisas erradas que desagradam a Deus e agradam aos espíritos malignos. Você vai enviar o resgate também para que ele possa estar conosco amanhã, sábado, na primeira reunião dos obreiros, nesta feita tratando da armadura de Deus. Quem mais? Nós temos mais um caso aqui, a Vanessa, do Rio Grande do Sul. Ela se afastou há 1 ano da igreja e hoje está com depressão, problemas de saúde e está com mágoa do próprio pai. Que é isso? Vanessa, a gente só pode receber o perdão divino perdoando. Primeiro nós temos que perdoar ao próximo, que é falho, para então recebermos o perdão de Deus, que é perfeito. Perdoe e seja perdoada. Chegou a hora de você reagir. Por isso, o pastor Alexandre vai enviar o resgate aí à sua casa para você estar conosco amanhã na reunião dos obreiros. Pastor Alexandre, siga então aí com a equipe. Nós seguimos aqui dos estúdios. O Bispo Irlan tem em mãos o livro O Ministério do Espírito Santo, ele que leu durante o jejum de Daniel, todos os dias um parágrafo, mas ele já pegou o hábito e porque quer ler mais um parágrafo deste livro aqui no programa Obreiros em Foco. Vamos lá. E por falar nisso, o bispo dá uma dica aqui sobre o perdão. Ele fala que o perdão é a cura para o ódio, para a vingança, para a raiva e para outros sentimentos corrosivos. Sendo assim, se você carrega uma mágoa, não espere sentir vontade de perdoar para essa amiga aí do Rio Grande do Sul, mas ore por quem o ofendeu. E o Espírito Santo lhe dará forças para vencer esse mal. Tá aí. Isso foi um parágrafo lido aqui do livro O Ministério do Espírito Santo, o último lançamento do Bispo Macedo, na página? Na página 125. 125. Você pode adquirir o seu agora através do Arca Center, de forma rápida, segura, e barata. Bem, eu vou agora ao Acre. Será que tem alguém nos assistindo no Acre? Será? Você já passou pelo Acre? Não. Não? Não. Também não conheço. Mas diz que é uma terra bonita. Vamos falar com o pastor João Marcos, responsável pelos obreiros aí no estado do Acre. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, bispo. Boa noite, bispo Irlan. Boa noite, bispo Júlio. Boa noite. É um prazer estar aqui também conosco, participando do Obreiros em Foco. O prazer é nosso. O pastor João Marcos está aí no Acre já há quanto tempo? Estou aqui no Acre há 7 anos, bispo. 7 anos? Sim, senhor. E já passou por quais estados do Brasil? Vim da Bahia, passei no estado da Bahia, estado de Sergipe, estado de Alagoas e agora aqui o estado do Acre. Muito bem. O pastor João Marcos está na Igreja Universal há quantos anos? Estou há 26 anos, 27 anos, bispo. 27 anos. 27 anos. E como pastor na obra? 25 anos. 25 anos. Foi obreiro, então, quanto tempo? Fiquei como obreiro 1 ano e alguns meses. Como é que foram essas guerras como o obreiro e como pastor? O que tem lhe guardado durante todos estes anos na obra de Deus, onde certamente você, como eu, que enfrentamos, todos nós, dificuldades, tribulações, decepções, perseguições, e isso não nos excluiu da obra de Deus, pelo contrário, nos fez ainda mais fortes. Qual é o nosso segredo? Qual é o seu segredo, João Marcos? Então, bispo, desde o princípio, como todas as pessoas, enfrentamos as nossas guerras,
a família, desde o início da nossa fé, a nossa família contra a nossa fé, né? Se levantou, não aceitava o fato da fé que nós tínhamos em Deus. E assim, desde o princípio, como membro, chegamos a ser obreiro. Na época, então, em que eu fui levantado a pastor, meu pai, então, não aceitou o fato de eu querer fazer a obra, né? Ele não admitia isso. Na época, então, ele até abandonou a casa. Mas, assim, bispo, continuamos firmes na fé, porque eu tinha certeza do chamado de Deus. Então, durante todo esse tempo, nunca foi fácil. Nem como membro, tive minhas guerras, minhas lutas. Como um pastor, também como obreiro, tive minhas guerras, minhas lutas. Como pastor também, eu me lembro de um fato que ocorreu. Eu já estava casado, eu tinha sido mudado para outro estado, né? Tem aquela fase de adaptação. Então, eu me lembro que, nessa época, eu estava no estado de Sergipe e aconteceu uma situação em que minha mãe adoeceu, ela já foi obreira também na época. Então, a minha família não entendia o fato, queria que eu abandonasse a obra, queria que eu deixasse o altar para, então, ter que cuidar dela. Eu falei assim, olha, é o seguinte, não tem como eu ir, porque eu creio que se o mesmo Deus que está aqui também está aí, eu creio que vai cuidar dela. Eu cuidando da obra de Deus, cuidando do povo de Deus, Deus vai cuidar da minha mãe assim, e de todos os meus familiares. Então, eu falei assim, estou na fé. Me lembro disso, na época, havia esse propósito da Fogueira Santa Israel, e o meu pedido era exatamente a cura dela. Eu fui com toda a minha força. Vou falar isso porque, às vezes, tem obreiros que não entendem. Às vezes, acontecem certas situações que não há explicação. Eu me lembro que o meu pedido, foi até exatamente no mês de dezembro de 2002, o meu pedido era exatamente a cura dela. Eu me lembro que, então, eu fui para uma reunião de pastor na sede, era meio-dia, quando chegaram para mim e falaram assim, olha, estou aqui te avisando que a sua mãe faleceu. Bispo, a minha reação na hora, a gente tem aquela reação humana que não é fácil, que a gente procura o chão e não acha. Mas, ao mesmo tempo, era um consolo tão grande dentro de mim, era uma alegria tão grande de mim, porque eu tinha certeza que ela tinha partido com Jesus. Eu me lembro que eu peguei o meu pedido, fui para a igreja, eu estava numa igreja, eu peguei o envelope, estava o meu sacrifício, peguei o pedido, eu fui até no fundo da igreja, queimei o pedido, e eu fiquei na fé, bispo. Era um consolo tão grande. Não fui para a cidade, preferi ficar trabalhando para Jesus, no estado de Sergipe. Me lembro, então, que quando aconteceu isso, nesse mesmo dia, foi o dia em que Deus colocou nos meus caminhos uma família que estava, uma senhora, 4 dias desacordada. Exatamente nesse mesmo dia que ela faleceu. Nesse mesmo dia que eu queimei o pedido, eu falei assim, meu Deus, a vida dela está nas tuas mãos. E continuei firme, não perdi a minha fé. E é isso, tem coisas que... A mãe foi salva e Deus lhe usou para, então, resgatar esta pessoa, libertar esta pessoa que estava 4 dias desacordada. Desacordada, exatamente. Caramba. Mas que é isso? Mas exatamente isso. Cumpriu com um voto mesmo tendo um pedido não respondido do seu jeito, mas do jeito de Deus, porque a morte dos santos aos olhos de Deus é motivo de alegria, porque vai para ele, né? Vai deixar este mundo físico de aflição para herdar e iniciar a eternidade. Com certeza, bispo. Fico então, feliz. Às vezes tem pessoas que, infelizmente, elas perdem a fé. Mas essa foi as nossas lutas, tem sido as nossas lutas. João Marcos, desculpa lhe interromper. Quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, e ainda que a resposta não seja do nosso jeito, a gente fica em paz, em segurança, com uma força tremenda. Por quê? Porque nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. A exemplo de Davi, que não comeu, não tomou banho, jejuou e clamou e chorou pela cura do filho, e que veio a falecer depois de dias, e ele então se levantou, tomou banho, se ungiu, colocou vestes reais e foi comer. E ninguém entendeu, mas como é que pode? Ele disse, olha, eu irei a ele, mas ele já não virá a mim. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, não tenho por que continuar chorando, jejuando, porque ele partiu, eu fiz a minha parte, estou em paz e sei que ele está bem melhor, e realmente, claro que sim. Bem, pastor João Marcos, aí no estado do Acre, quais são as expectativas para amanhã, a primeira reunião dos obreiros com esse estudo da armadura de Deus, ou toda a armadura de Deus?
Então, bispo, a expectativa é muito grande. Tenho entrado em contato com alguns obreiros que falam assim, pastor, nós temos esperado com tanta ansiedade essa primeira reunião de sábado, que vai ser exatamente a primeira reunião do ano de 2021. Que com certeza, bispo, será o ano da força do Espírito de Deus, do Espírito de fortaleza, e com certeza que o Acre, tanto os obreiros como os colaboradores, os novos CPOs e também os membros, as pessoas dos grupos estarão, então, nessa expectativa, nessa força dessa nova da reunião dos novos obreiros. Muito bem, pastor João. Está casado já há quantos anos? Estou casado já há 20 anos. 20 anos. O nome da esposa? Sônia. A senhora Sônia. Tá aí, então. Qual o endereço, então, aí da nossa catedral, da nossa igreja aí no estado do Acre, na sede do Acre? A sede aqui as pessoas podem procurar, fica aqui na rua Coronel Alexandrino, 535, fica aqui no bairro do Bosque, a nossa sede estadual. Tá aí, então. Um forte abraço ao pastor João, sua esposa, aos obreiros, colaboradores, evangelistas e CPOs que vão estar neste novo ano, né, de 2021, sendo preparados para fazer parte desse exército, para ser um soldado destes aqui, ó. Por favor, tem como exibir aí, o Walter? O soldado universal, aqui, ó, com toda a armadura, né? Com toda a armadura do Espírito Santo, a armadura de Deus. Um abraço, então, pastor João. Nós vamos agora acompanhar o caso verídico da Janete, ela que foi evangelizada através do Folha Universal. Ela encontrou a Folha Universal em cima da mesa. E olha só o que aconteceu. Meu nome é Janete, sou de Porto Seguro, Bahia. Eu conheci a igreja através da Folha Universal. Quando eu cheguei do trabalho, estava em cima da mesa e eu não li de imediato. Eu guardei, mas depois veio a curiosidade para saber o que estava escrito ali. Eu comecei a ler, eu percebi que tinha vários testemunhos que falavam, muitas das vezes, coisas que eu estava passando. E logo, assim, embaixo da folha tinha um endereço da igreja. E eu pensei assim, se a vida daquelas pessoas mudaram, a minha também poderia mudar. E eu fui para a igreja, exercendo a fé que vem do altar. Eu fui batizada com o Espírito Santo e a cada dia eu percebo que minha vida vem se transformando mais. Veja a importância de você ser um leitor do Folha Universal e patrocinar 1, 2, 3, 5, 10 exemplares dentro da sua possibilidade, a outros a oportunidade de serem evangelizados, a exemplo da Janete, com o Folha Universal. Você que, inclusive, pode patrocinar agora, né, nesse primeiro dia do ano, um fardo com 125 exemplares, fazendo a doação de R$250 para nos ajudar a levar a cesta básica, ajuda, né, física e espiritual às pessoas mais carentes em todo o Brasil, através do aplicativo do seu banco, através de um SMS, a palavra doar e o valor de R$250 ou menos, você pode agora contribuir com o patrocínio de um exemplar ou mais do Folha Universal. Eu tenho aqui na página 22 de Lições de Fé, ela diz: a minha única vontade era morrer para acabar com todo o meu sofrimento. Palavras da Thaís Bernardo Freire, que encontrou a força que precisava quando buscou e recebeu o mais importante, o Espírito de Deus em sua vida. Eu tenho aqui a participação da Mariana Belém, filha da cantora Fafá de Belém, com o Folha Universal em mãos. Ela que também é cantora e jurada no programa Canta Comigo, da TV Record. Ela dizendo o seguinte: eu amo ler e a literatura é enriquecedora quando as informações são claras e objetivas. Parabéns à equipe da Folha Universal por seu trabalho. Está aí. Adquira, leia e patrocine o Folha Universal. Vamos agora acompanhar as experiências das pessoas que participaram da reunião dos obreiros, da visão, da nossa última reunião com os homens. Preste muita atenção. Eu sou obreira Célia, sou da Ilha Nova de Bagé, do Rio Grande do Sul. A minha experiência da reunião de ontem dos obreiros foi muito forte da parte da venda, que a gente tem que ter os olhos puros, né, para poder agradar a Deus. Se a própria oferta
Isso me chamou muito a atenção, de ser a própria oferta, né? De fazer o meu melhor, para agradar, para chamar a atenção do nosso Deus, né? E como também eu preciso ser essa obreira aprovada, para mim ir até o fim. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou daqui de Campos dos Goytacazes. Acabei de participar agora da reunião do Intelimer e a minha experiência foi muito importante, foi muito boa. Hoje eu aprendi que a disciplina ela é a essência do sucesso. E eu tenho como objetivo nesse ano de 2021 colocar a disciplina em primeiro lugar na minha vida, principalmente na minha vida espiritual. E essa foi a minha experiência aqui hoje nessa noite. Amanhã será a primeira reunião dos obreiros, quando estaremos estudando, então, sobre toda a armadura de Deus. Não perca, invista na sua vida espiritual, invista no seu serviço a Deus para que você seja um obreiro consagrado, um colaborador aprovado. Talvez você diga, mas eu não sou obreiro, eu não sou colaborador, eu posso participar dessa reunião dos obreiros? Pode. Pode, sim. Pode, claro. E deve. E até penso que nesse ano que passou, o ano da pandemia, aqueles que foram reprovados, a gente sabe que muitos não se isolaram do altar, mesmo em meio à pandemia. Mas, infelizmente, alguns foram reprovados, e eles foram reprovados porque eles não tinham as armaduras de Deus. Uma peça, ou todas as peças da armadura, faltou. Eu tenho aqui uma mensagem de WhatsApp enviada pela Camila, de Minas Gerais, dizendo assim: Bispo, eu tenho 19 anos, sou afastada da IURD, tenho 19 anos, né? Ela fala, sou afastada da IURD, já tem mais ou menos 3 anos. Minha vida na IURD era aquele chove e não molha, até que me cansei de brincar com Deus e me afastei. Nesse meio termo, conheci o pai dos meus filhos, nós fomos juntos, né, para a igreja, ficamos uns 6 meses na IURD, até que eu me afastei e ele também, de forma definitiva. E aí terminamos o nosso relacionamento. Só que no início de janeiro de 2019, voltei a ficar com ele, onde resultou uma gravidez. E diz ela, a partir desse ano, minha vida virou de cabeça para baixo. Sinto um vazio imenso todos os dias. Não tem um dia que eu não chore. Penso até mesmo no suicídio. Olha, eu não tenho absolutamente ninguém, afirma Camila. Eu não aguento mais essa situação. Camila, espero que você reaja. Estamos no primeiro dia do ano. Você não tem por que continuar sofrendo como sofreu em 2018, 2019, 2020. Esse ano de 2021 pode ser completamente diferente se você priorizar o Espírito Santo na sua vida. O telespectador pode enviar agora, o internauta, o ouvinte, um WhatsApp ao programa Obreiros em Foco através do número 953392828, 0 operadora 11. Vamos à segunda pergunta enviada ao programa. Vamos lá. Olá, Bispo. Meu nome é Liliane. Gostaria de saber como devemos agir quando estamos diante de uma pessoa onde o demônio está manifestado apenas na mente. Olá, Liliane. Boa noite. Você deve agir normalmente. Nós sabemos, Liliane, que existe a manifestação parcial e a total. Só que está manifestado na mente, então você não pode se intimidar. Você tem que ministrar a libertação, você precisa fazer aquela oração que nós chamamos de sacudimento, como se tivesse manifestado ali total. E ministrar a libertação, e depois que você fizer o sacudimento, você ordenar que saia aquele mal que está na vida da pessoa, seja na manifestação total ou na parcial. E é importante também tranquilizar a pessoa, falar com a pessoa, né? Sim. Dizer para a pessoa, olha, estou aqui, abra os seus olhos, olhe para mim, ouça com atenção, não fique com medo. Eu tinha muito medo, eu passava mal, né? Eu não controlava as minhas ações, os meus movimentos. Transmitir essa segurança para a pessoa, para que ela possa se acalmar e você então fazer o trabalho de libertação. Vamos à central de atendimento com o pastor Alexandre, sacerdote aqui do tabernáculo, aqui do estudo bíblico, do jardim bíblico que nós temos no Templo de Salomão. Quem você tem aí em mãos, Alexandre?
Nós temos mais pessoas aqui, a dona Maria de Fátima, que ela fastou por mais de 10 anos, bispo. Tá tendo problemas com o filho e está sem força, desanimada na fé. Mas você a animou e vamos resgatá-la. E amanhã vai estar conosco? Ela é daqui? Ela é da onde? Qual estado? São Paulo. Aqui de São Paulo. Quem mais você tem aí, irmão? Já pedi, Temos mais aqui o Damião José, do Rio Grande do Norte. Está com depressão, problemas de saúde. Gastou mais de 100 mil reais em medicamentos e está sofrendo muito. Se afastou da igreja há 1 ano. Caramba! Quer dizer, você tem posses, né? Você tem condições, mas está investindo, né? Suas posses, seu dinheiro, a prosperidade que você alcançou em um problema, em um saco furado. Esse problema de saúde seu é espiritual, você tem que reagir. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Você tem que ir para o altar. Bem, quem mais, Alexandre? Nós temos também outras pessoas que estão acompanhando as fichas. Tá. O pessoal está trazendo aqui aos poucos para mim. E você vem para cá, por favor, recolhe aí, vem para cá para o estúdio para a gente orar. É momento de oração, inclusive vou exibir agora o caso verídico da Ana, a Ana Diniz, que chegou na igreja aos 13 anos e com complexo, era vazia, fez as correntes de libertação, teve o acompanhamento de uma obreira, teve várias experiências com Deus, mas ela não era batizada com o Espírito Santo. Veja como as pessoas confundem, né? A experiência com o poder e a experiência com Deus. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E o brilho do mundo a atraiu, chamou a atenção dela. Bem, a Ana vai contar em detalhes. Acompanhe. Meu nome é Ana Diniz, eu tenho 24 anos e a melhor escolha que eu já fiz foi voltar. Eu cheguei na igreja com 13 anos de idade. E assim, meu maior problema era um vazio que eu sentia dentro de mim, né? Eu sempre vi meus pais brigando, então eu achava sempre que a culpa era minha. Eu era bem complexada, assim, né? Eu achava que tudo era culpa minha, que eu fazia tudo errado. E eu comecei a querer chamar atenção, com 13 anos de idade. Comecei a pintar o cabelo colorido, de roxo, de azul, para chamar atenção, por eu ser vazia, né? A minha avó percebeu isso, que eu estava mudando, e começou a me trazer na igreja. Eu comecei a vir de quarta-feira e rapidinho ela arrumou um curso para mim fazer, que era perto. Então, terminava o curso, ela já estava lá na porta me esperando para me trazer para a igreja. E eu já comecei a vir nas reuniões de sexta e começou um processo de libertação. Né? Foi aonde teve uma obreira que me acompanhou, né? Ela me ensinou a fé, né? A fogueira santa, e eu vi resultados da minha fé, né? Eu tive experiências com Deus, mas eu não recebi o Espírito Santo. Eu vim à igreja, mas não tive o novo nascimento. Então eu me envolvi no grupo jovem, né? Evangelizava, só que eu continuava vazia ainda, né? Faltava algo. E eu comecei a querer ser igual as meninas da minha escola. Elas namoravam, elas saíam para festas, então o brilho do mundo me chamou a atenção, né? Aquilo que eu via nelas me chamou a atenção e eu quis fazer igual. Foi aonde eu comecei a usar droga, né? Comecei na maconha, passei a beber todos os dias e nessa me envolvi, né? Em baile funk, conheci um traficante e me envolvi nesse mundo, né? Fiquei viciado nas drogas. Então, assim, eu fiquei ainda um período na igreja, fazendo essas coisas erradas. E, assim, eu tava na igreja, mas também não me entregava, né? Às vezes o pastor dava uma palavra mais forte sobre salvação, então eu corria e me batizava. Só que eu não queria mudar ainda, né? Porque eu tava gostando daquela vida que eu vivia, gostava do pecado. Mas, é claro, eu paguei o preço, né? Eu me envolvi com esse traficante e com ele eu conheci mais drogas. E passei realmente a ficar viciada, porque eu usava todos os dias. Mas pra mim, né, o pior dia da minha vida foi eu tava vivendo dessa forma, usando drogas, e eu terminei esse relacionamento, voltei pra casa do meu pai, eu comecei a me envolver, né, bebia todos os dias, eu fumava todos os dias. E teve um dia que foi que eu tava em casa, e os meninos começaram a mandar mensagem, me chamando por uma chácara. E eu achei estranho, porque era só o menino me chamando, mas mesmo assim, eles falaram, não, Aninha, ó, eu vou passar aí na frente da sua casa, fica pronta, que a gente já tá indo aí. Fui lá, me arrumei, fui para essa tal chácara, né? Chegando lá, achando que ia ser legal. Cheguei lá, era só uma casa mesmo, um quintal um terreno assim, meio baldio, e fiquei lá, né? E tava estranho mesmo o lugar, mas mesmo assim, eles começaram a me dar, como eu já bebia, então eu falei, olha, uma boa oportunidade.
eles começaram a me dar vários tipos de bebida. Eu misturei o uísque, caipirinha, cerveja, usei cocaína. Então, assim, eu fiquei muito drogada. Nessa noite eu tenho apenas alguns flashes de memória. Tipo assim, eu lembro de poucas coisas que aconteceram. E como eu falei, tinham muitos meninos nesse lugar e eles se aproveitaram, né? Eu tava ali bêbada e eu não lembro direito o que aconteceu. E eles abusaram, né? Então naquele dia, naquela noite, eu tive relação com vários homens, né? E no outro dia eu não sabia direito o que tinha acontecido. E quando eu saía na rua, as pessoas, eu podia não lembrar o que aconteceu. Mas todos estavam lá, lembravam do que aconteceu. Então, quando eu passava na rua, eles gritavam, me xingavam, falavam que eu era suja, que eu tinha AIDS. E, é claro, o meu erro não justifica o deles. Mas quando eles falavam aquilo, eu me colocava na frente do espelho e eu ouvia todas aquelas vozes, que eles falavam que minha boca era suja, que eu era suja, que eu não valia nada. Então, eu comecei a me olhar daquela forma. Né? E comecei a me sentir também daquela forma, suja. Foi que eu cheguei na igreja com uma vontade de sair correndo e usar droga. Foi esse dia que eu cheguei, né? Eu lembro que eu sentei no banco e ficava aquela voz na minha cabeça: Ana, manda mensagem para alguém, manda mensagem para algum rapaz. Porque eu sabia que se eu mandasse mensagem para alguém, eles iam me buscar na porta da igreja. Mas não, ali eu realmente decidi a me entregar para Deus. E foi a melhor escolha da minha vida. Que foi que eu realmente, né, eu me derramei diante do Senhor Jesus. E Ele me aceitou, me perdoou do pecado, né? E hoje, graças a Deus, eu voltei. Eu não abandonaria Deus por nada, nada mesmo. Tudo aquilo que eu vivi, né, no mundo não se compara, né? Não se compara ao que eu tenho hoje. Então, vale a pena pagar o preço, sim, de renunciar ao pecado. Vale a pena, porque que nem assim, hoje eu acordo de manhã, eu abro os meus olhos, eu tenho paz, né? Tipo assim, quando eu olho no espelho, eu vejo outra Ana, totalmente diferente, né? Eu posso estar sozinha, eu posso não ter ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo, né? Que é o mais importante. Eu sei que Deus, Ele é comigo, né? E tipo assim, dentro de mim, quem sou eu? Uma mulher que já se deitou com tantos homens, tem o próprio Deus dentro de mim. E é legal que assim, Deus me faz me sentir como se nada tivesse acontecido. Eu sei, eu não esqueço o que aconteceu, né? Eu lembro, se eu passar na frente da casa de uma pessoa, eu vou lembrar o que aconteceu. Mas não é algo mais que me... Deus, Ele realmente me perdoou de todos os meus pecados, né? Hoje, a gente faz o trabalho de evangelização, né? Na periferia, a gente vai até o bairro, né? Eu vejo as pessoas usando droga, fumando, e eu não tenho vontade. Não é algo assim que eu tenho que fazer uma força para não ter vontade. Não, é natural, eu não sinto vontade. Muito pelo contrário, quando eu sinto aquele cheiro, eu falo, nossa, que ruim. Porque Deus realmente me deu uma nova vida, né? Foi uma nova identidade. Então, assim, eu não precisava ter passado por tudo aquilo, porque eu vivia momentos de angústia, né? Eu tinha vontade de tanto que eu chorava, era de bater a cabeça na parede e morrer, acabar com tudo. Mas eu aproveitei aquele convite que as meninas me fizeram, né? E eu queria muito ter aceitado esse convite antes, porque eu fiquei alguns anos, né? Foram 4 anos que eu fiquei no mundo. E eu agradeço a Deus por eu ter conseguido essa oportunidade. E às vezes essa pessoa que está me assistindo, está me ouvindo, ela tem a oportunidade de estar buscando, né, o que eu busquei, voltar para Jesus. Senhor Espírito Santo, estamos vivendo o primeiro dia do ano de 2021. E antes de mais nada, eu quero agradecer ao Senhor por ter saído do ano velho e entrado o ano novo na Tua presença. A última coisa que nós fizemos o ano passado foi comer do pão. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, enfermidades. O Senhor levou sobre si tudo aquilo que nos enfraquecia fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Obrigado. E a primeira coisa que fizemos neste dia, neste novo ano, foi participar do suco de uva, símbolo do Teu sangue que nos lava, que nos limpa, que nos livra de toda e qualquer acusação, que fortalece o fraco, anima o desanimado, orienta o desorientado. Obrigado, muito obrigado. Mas, meu Pai,
como o Senhor acabou de ver e sabe muito bem a quantidade de pessoas afastadas da verdade, da luz, pessoas que poderiam, deveriam ter estado na tua presença toda esta madrugada, de quinta para sexta, mas não. E essas pessoas estão apagadas, inseguras, com medo. A sua vida foi reduzida a cinzas, como estas que tenho aqui na minha mão direita, como as vendas que foram queimadas, porque perderam a visão do altar, a visão de te servir, a honra que é te servir como obreiro, colaborador, evangelista, cristão. A vida dele foi reduzido a cinzas, mas o Senhor nos convida a entregar a vida de cinzas e receber a tua coroa, que é o Espírito Santo. Aleluia. Glorioso, altíssimo, magnífico Deus. Receba esta pessoa que ligou para a central, falou com um dos auxiliares, levitas, esposa de pastores, falou com o pastor Alexandre, assim como ele segura em mãos estas fichas, que o Senhor segure agora a alma, a vida desta pessoa que está afastada, e que ele volte amanhã, na primeira reunião dos obreiros, na primeira reunião dos servos, aqui no Templo de Salomão, aí no seu estado, na sua cidade, pois transmitiremos desde o Templo de Salomão para o mundo a primeira reunião dos obreiros, com o estudo da armadura de Deus. Meu Pai, em tuas mãos entregamos a todos e te agradeço pelo livramento, porque agora o espírito maligno da malícia, o espírito maligno da acomodação, o espírito maligno da dúvida é repreendido. Coloque, amigo, amiga, a mão, se possível, sobre a sua cabeça e diga: eu não aceito mais a dúvida, a malícia, a acomodação, amarrar a minha fé, amarrar a minha vida espiritual. E eu ordeno, diga em um nome do Senhor Jesus, que saia! Meu amigo, abra suas mãos e diga: eu me entrego a ti, Senhor Espírito Santo. Possua o meu corpo, a minha mente, a minha alma, e faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Meu Pai, guarde a todos os obreiros, colaboradores, evangelistas, a todos os CPOs no Brasil e no mundo, que eles possam entrar e permanecer na tua obra para sempre. Que este colaborador seja aprovado e este obreiro seja consagrado neste ano que iniciamos. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. Amém. Bem, diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer para você que chegou a hora de você se tornar realmente um soldado universal, com toda a armadura de Deus. Pastor Alexandre, suas considerações finais. Quero dizer para essas pessoas que não importa a situação que ela está vivendo, nós acreditamos na superação dela. E o estudo bíblico aqui no Tabernáculo está à sua inteira disposição através do site jardimbiblico.com, todos os dias das 9 até as 18 horas, de hora em hora. Não tem folga, não tem férias, qualquer dia, qualquer hora, nós estamos à disposição. E tem o estudo bíblico para os ministros, como bispos, pastores, né? Como também para obreiros, colaboradores e para os membros. Você então decide. Você, dentro do seu nível, participará de um estudo que certamente enriquecerá a sua vida espiritual. Bispo Irlan? Preparação total para essa primeira reunião, a reunião da armadura de Deus, sábado, 18 horas, do Templo de Salomão, para todos os servos do Brasil. Então, amanhã estaremos juntos. E não esqueça, nos veremos na Iurde ou nas nuvens.